Tudo bem, pessoal? Prontos para mais uma aula? Pois bem, hoje a nossa aula ela tem como tema as teorias da dependência. E traremos esclarecimento, possibilidades de como ocorre essa dependência dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, periféricos, em relação aos países centrais ou desenvolvidos. Para isso, nós temos que buscar um pouco de história. Os países hoje subdesenvolvidos nunca foram desenvolvidos e vice-versa. É interessante que a gente analise desde o período colonial, pois os países subdesenvolvidos de hoje foram todos colônias no passado, colônia de exploração. Que, aliás, nós tivemos dois tipos de colonização. A colonização de exploração, que foi acometida sobre os países subdesenvolvidos, e a colonização de povoamento, que foi ocorrida nos atuais países desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos. Então, para que a gente entenda o processo que deu início a essa dependência, é interessante que busquemos resposta desde esse período colonial da relação metrópole-colônia, colônia-metrópole. Todos os países localizados aqui entre os trópicos, a região intertropical, região tropical e intertropical, são países subdesenvolvidos. Os países localizados nas zonas temperadas, temperada do norte, temperada do sul, são países desenvolvidos, salvo algumas exceções. Vocês observem que a Europa ela está localizada na zona temperada do norte. E os países subdesenvolvidos predominantemente estão localizados aí na zona intertropical. Por quê? Lá no século, a partir do século XV, nós tivemos o expansionismo europeu, buscando resposta, solução, mercadorias para abastecer o promissor mercado europeu em crescimento, em ascensão na época. E alguns países, algumas metrópoles europeias se lançaram ao mar na ânsia de descobrir novos territórios, de onde pudesse extrair principalmente metais preciosos. Esse era o principal objetivo, para ser levado para o comércio europeu. Ao chegar na região intertropical, eles se depararam com condições naturais diferentes das da Europa e, em alguns casos, quando o
os seus objetivos não foram alcançados de imediato, que era a descoberta de metais preciosos, eles começaram, a exemplo do Brasil, a realizar a exploração através de outros métodos, né? de outras formas, utilizando outros recursos. Aqui no Brasil, iniciou-se a exploração do pau-brasil, que é levado para a Europa, e lá ele tinha um valor bastante elevado no mercado europeu, né, devido à sua tonalidade Brasil forte, né, utilizado para tingimento de tecido. Posteriormente, começou-se a exploração dos solos, cultivo da cana-de-açúcar, do tabaco, do algodão, e toda essa produção ela era destinada ao mercado europeu. Somente no século XVIII é que os europeus aqui no Brasil, eles de fato encontraram os tão sonhados metais preciosos na região das Minas Gerais. Enfim, resumindo, foram 322 anos de exploração em que as terras Brasil serviram como campo de exploração para a Europa, representada, no caso, por Portugal. Foram 322 anos aproximadamente de empobrecimento do nosso Brasil, no período colonial. Durante esse período, nós tínhamos essa relação comercial desvantajosa, em que todas as nossas riquezas eram transferidas para Portugal, que tinha como objetivo, né, o abastecimento do lucrativo mercado europeu. Por outro lado, países como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, eles tiveram outro tipo de colonização, a colonização de povoamento. Durante a Idade Média, na Europa, ocorreram muitos conflitos religiosos entre católicos e protestantes, católicos e evangélicos, o que quebrou a unidade da Igreja Católica no continente. Assunto que em momentos posteriores discutiremos. Esses conflitos, essas guerras, levaram muitos europeus a buscarem outras regiões do mundo onde as condições naturais fossem semelhantes às da Europa, uma vez que eles já conheciam as condições naturais da Europa e procuravam regiões em que essas condições naturais fossem semelhantes, para que eles pudessem povoar e desenvolver a região. E assim foi. Conforme podemos observar aqui, vocês observem onde está localizado os Estados Unidos e a Europa. Então esses europeus, temendo perder suas vidas e suas riquezas na Europa, só fizeram cruzar o Oceano Atlântico, representado por esse traço, e fixaram moradia, povoamento, nos Estados Unidos, levando consigo, inclusive, suas riquezas que já haviam produzidas na Europa. E lá começaram a povoar e a desenvolver a região. Portanto, conforme podemos
concluir, os Estados Unidos já nasceu desenvolvido. O mesmo aconteceu com a Austrália e Nova Zelândia, também localizados na região temperada, no hemisfério sul. Inclusive, os dois únicos países desenvolvidos do hemisfério sul. Terminado o processo de colonização, os países subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil, mantiveram a condição de países agrário-exportadores e uma relação comercial desfavorável com os países europeus, pois os produtos que nós exportávamos, os produtos exportados pelos países subdesenvolvidos, à base de matéria-prima e produtos agrícolas, eram produtos baratos e que sobem de preço lentamente no mercado internacional. Por outro lado, as suas importações, produtos manufaturados, eram produtos caros, devido aos valores agregados dessas mercadorias, e que sobem de preço rapidamente. Então isso gerou uma relação comercial muito desvantajosa para os países subdesenvolvidos, dando continuidade a essa situação de dependência e exploração. Seguindo adiante, bem interessante, posso frisar para vocês, é que no século XX, século passado, o Brasil, a exemplo dos demais países subdesenvolvidos, enquanto Europa, Estados Unidos, Japão e etc., já estavam iniciando bem avante a sua segunda revolução industrial, nós ainda não tínhamos dado início à primeira revolução. E então, fizemos a opção por uma industrialização importada, em substituição às importações. E aí começaram as indústrias a povoarem o território brasileiro e vieram uma diversidade de outras empresas juntas, as chamadas multinacionais ou transnacionais, e essas empresas, elas deram início ao processo de dependência econômica, uma vez que essas empresas, elas passaram a usufruir da nossa mão de obra, farta e barata, geradora da mais-valia, de nós, como mercado consumidor, dos incentivos fiscais, infraestrutura e, consequentemente, a remessa de capitais para o país de origem, para o país sede, causando aqui no Brasil uma descapitalização, um sangramento de capital, uma fuga de capital anualmente ou mensalmente, dependendo do contrato que essas empresas firmam com o governo. A chegada dessas empresas exigia também a estruturação ou a infraestruturação do nosso país. A construção de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, enfim, uma diversidade de obras de infraestrutura, cujos governos não dispunham de capital para tal finalidade. E tivemos que recorrer ao mercado externo, gerando, dando início, só lembrando
que quando o Brasil tornou-se independente, já havia uma dívida que Portugal tinha contraído com a Inglaterra em nome da colônia brasileira para fazer a defesa do seu território perante as tropas napoleônicas. E esse capital de empréstimo, ele foi utilizado em obras de infraestrutura, muitas delas faraônicas, como é o caso da Transamazônica, dentre outras, que acabaram não levando para lugar nenhum. Pontes, viadutos e etc. ficaram abandonados no meio do mato. Também para suprir as necessidades internas com o estado de bem-estar social implantado nesses países, como nós já discutimos anteriormente. Como já discutimos também, aqueles empréstimos tomados em uma década, o pagamento aconteceria na próxima década, e assim foi criando, né, aquele ciclo vicioso. A subida dos juros no mercado internacional fez com que essa dívida externa ela fosse gerando dívida. A dívida começou a gerar dívida, o que impossibilitou esses países de pagarem essas dívidas, né? Gerando aí a dependência financeira. Com essa dependência financeira veio também as imposições dos organismos internacionais, em que foi imposto a esses países aumentar as suas exportações, diminuir as importações, para que o saldo na balança comercial fosse utilizado para pagamento de parcelas e juros da dívida externa. Daí, brasileiros sempre comemoraram esse saldo na balança comercial, mas não se viu a melhoria na mesa do brasileiro. O que nós tivemos foi sempre o que? Corte nos gastos públicos, educação, saúde, saneamento, tudo isso para pagar juros e parcela da dívida externa. Então foi uma compressão, né, nos recursos destinados à melhoria da qualidade de vida da população do Brasil e dos demais países subdesenvolvidos. Uma outra questão que tem levado à dependência, que tem levado os países subdesenvolvidos à dependência, a DIT, né? A Divisão Internacional do Trabalho, em que ainda hoje permanece essa relação as especificidades produtivas. Os países subdesenvolvidos continuam produzindo gêneros agrícolas e matéria-prima e exportando para os países desenvolvidos e importando os seus industrializados. É interessante eu frisar que muitos países em desenvolvimento têm parques industriais consideráveis, mas voltados para produtos, né, de tecnologia modesta. Isso tem dado continuidade àquelas relações comerciais desfavoráveis de que já falei anteriormente. Essa divisão internacional do trabalho, ela também trouxe consequências danosas para os países subdesenvolvidos, uma vez que
foi lançado a superexploração da força de trabalho, geradora da mais-valia, o trabalho não pago. Isso porque a elite dominante do nosso país em conivência com as multinacionais, deram início a esse processo de superexploração do trabalhador, gerador da mais-valia, para que os lucros dessas empresas tivessem ascensão, né? Momentos de ascensão. Portanto, no passado, a dependência ela se dava através de trocas desiguais. Atualmente, nós temos a dependência econômica, em que empresas multinacionais diversas, são mais de 80 mil empresas instaladas aqui no Brasil, essas empresas elas nos exploram de forma diversa, com mão de obra farta e barata, já falei anteriormente, usa incentivos fiscais, nos utiliza como mercado consumidor e fazem uma remessa de capital anualmente para o seu país de origem, causando essa descapitalização. Entramos na dependência financeira, contraímos empréstimos gigantescos e que essa dívida ela nos impõe a situações financeiras de constrangimento. Para se pagar juros e parcela da dívida externa, nós temos que sacrificar a nossa população. Imposições políticas neoliberais multilaterais é uma outra forma de dependência que nós temos, né, atualmente. Os fluxos de capitais e a especulação financeira, em que se aproveitando dos juros altos, elevados, mantidos nos países subdesenvolvidos, os especuladores financeiros fazem depósitos enormes e, nos primeiros momentos de crise, fazem essa retirada, ocasionando um transtorno financeiro no nosso mercado, gerando as crises diversas que nós já conhecemos. Na próxima aula, daremos continuidade aos nossos temas ligados ao capitalismo. Então, até a próxima.